Para quem chegou aqui agora, nós estamos fazendo a playlist Jesus, baseado somente nas palavras de Cristo no Evangelho de João. Essa seguinte frase de Jesus é uma observação à personalidade de Natanael. E ele diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Folhas e Frutos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Silva e eu estou aqui para compartilhar com você o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o teu joinha e compartilhar com todo mundo. Como de costume, direto pro vídeo. Na versão da NVI, diz assim: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ou seja, a tradução de dolo é falsidade ou mentira. Perceba que a pergunta de Natanael, logo adiante, é: de onde me conhece? Ou seja, ele nem tinha se apresentado a Natanael, ele nem havia ficado a sós com Natanael, mas ele sabia a personalidade dele, ele sabia que nele não havia falsidade ou fingimento. E isso é importante. Em um dos nossos vídeos anteriores, que eu vou deixar um card aqui embaixo, e posso deixar também o link aqui nas descrições, o Espírito Santo nos ensina a respeito de sair da área do fingimento. Naquele vídeo nós falamos sobre não ser falso ou fingido, não ir pela vida com fingimento. Colocamos um sorriso no rosto e vamos com falsidade desejando não estar naquele lugar. Isso não é agradável a Jesus, isso nem é aprovado por Ele. Ainda que sejamos chamados de antissocial, mas é necessário tomar algumas decisões nessa área de falsidade e de fingimento. Se você não está de coração aberto num lugar ou com uma pessoa, é melhor você evitar. Amém? Enquanto você faz as tuas orações para ser liberto das razões e os motivos que te levaram a ser falso ou fingido com alguém. É necessário que haja uma libertação. Não se pode ficar com aquilo dentro, evitando e fugindo de pessoas, porque em todos os lugares que vayamos existirá pessoas. Sempre haverá motivos que te magoem. Portanto, você precisa de um coração fortificado, que não seja tão frágil a ponto de se magoar ou machucar com tudo que te dizem, te falam ou te fazem. E então, com um coração mais fortificado, você poder fazer a tua seleção de pessoas com quem você quer ou não conviver. Amém? Um grande conselho em relação a missões é exatamente esse: não vá na casa de ninguém a orar ou a fazer uma oração se você não estiver realmente interessado naquele assunto. Se você realmente não estiver se sentindo à vontade, você primeiro ora a Deus, pede a preparação e a proteção dele para que os teus sentimentos, e posto que nós somos humanos e temos, sempre aparece aquela frase indesejada no meio de uma reunião, no meio de uma oração, sempre acontece no meio da leitura bíblica ou no meio da palavra, sempre uma frase incômoda na nossa mente, um pensamento que não devia estar ali, um acontecimento que não poderia. Inclusive, para que você vá à igreja, o correto é você orar antes e pedir ao Senhor a proteção e a armadura dele, para que você possa entrar no culto, entrar na igreja, cultuar a ele e voltar à tua casa. Do contrário, a tua mente, que é humana, ela vai entrar no culto, ela vai olhar para as pessoas, ela vai observar como o outro está vestido, o que aconteceu com o outro, com aquele que não sei o que, vai pensar em milhões de coisas, menos naquilo que importa, que é a cultuação a Cristo. É escutar a palavra, cantar os cânticos e ir embora. Ai, mas eu não sou cego, não sou tapado, eu estou ali, eu estou olhando e tal. Por essa razão a oração. A oração para que seja direcionado a tua mente ao que importa. Você poder ter foco naquilo que realmente interessa, que é o Senhor Jesus, que é cultuar a Deus. Igreja é lugar de cultuação. E quando você vai na igreja e cultua a Deus com o teu coração, Ele também te responde com ensinamento, com confirmação, com a palavra e tudo aquilo que você precisa, tudo o que te for necessário. Ainda conversando com Natanael, Natanael perguntou a Jesus: de onde me conhece? E a seguinte frase dele é essa: eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Veja que interessante.
Jesus encontrou a Filipe e disse a Filipe: segue-me. A atitude de Filipe, logo após receber o chamado de Cristo de segue-me, sabendo ele que ele era o Messias, que havia sido enviado por Deus, e eles já sabiam que ele chegaria através de todas as profecias que o Senhor havia enviado, Filipe passou a chamar os seus amigos também e dizer: sabe este que foi escrito que ele viria? Aquele que escreveu Moisés sobre ele e também os profetas? Eu o encontrei. E Natanael foi com Filipe até Jesus. Quando Natanael chegou, Jesus descreveu a sua personalidade. E ele disse: da onde você me conhece? E a seguinte frase de Jesus é esta: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Veja que interessante. Ele não só conhecia a sua personalidade, ele já o via antes. O Senhor tinha o dom de visão claro antes de Filipe chegar lá, porque nada aqui acontece por uma coincidência. Ai, Filipe descobriu Jesus, de repente chama Natanael e Natanael vai, e daqui a pouco encontra Simão, e daqui a pouco... Não, nada aqui é fio solto. Tudo é interligado uma coisa a outra. Nada do que Jesus fez na terra foi por coincidência. Tudo estava sendo induzido e encaminhado pelas mãos de Deus. Amém? Então essa frase, eu havia te visto antes mesmo de Filipe te chamar. Entendemos que Jesus, quando ele envia alguém para encontrar-se com você, coincidentemente na tua vida, o Senhor já está vendo você e também já está sabendo que quando ele chamar aquela pessoa determinada, essa pessoa vai te procurar. Mas o Senhor já sabe da tua personalidade. Então é isso que nós dizemos quando falamos assim: sim, o Senhor enviou um evangelista a mim, mas o Senhor já estava olhando aquela pessoa também. Ele já chamou uma pessoa interligando a outra. E assim tem sido desde aquele tempo até os dias de hoje, desses últimos 2000 anos, como também tem sido antes da vinda de Cristo e desde a formação dos tempos. Nada é feito pelo acaso, pela sorte, pela surpresa, pelo de repente. Tudo está controlado pelas mãos de Deus. Então o Espírito Santo nos leva a refletir. As suas atitudes estão caminhando para você ser encontrado como uma pessoa onde não há falsidade em você? E quando o Senhor te encontrar, Ele vai induzir você a encontrar com outras pessoas que virão a Ele através do chamado, o segue-me que o Senhor te fez a ti. Ou seja, você está desejando, está dentro de toda essa interligação universal do Senhor? Você tem desejo de fazer parte disso, desse sistema tão zelosamente escolhido, tão zelosamente encaixado peça por peça? Ou você tem sentido vontade de não fazer parte desse esquema, não fazer parte de tudo isso e ser só uma folha solta e sem propósito? Não, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, fulano não gosta de ter ataduras, mas você quer ter essa atadura espiritual com o Senhor Jesus? Não ter ataduras na terra não é o pior. O pior é você não querer ataduras ao Senhor Jesus, certo? De maneira que através dele, muitas pessoas falam: não, eu não quero casar. O outro fala: não, eu não quero ter um trabalho em uma empresa, eu quero ser um profissional liberal porque eu gosto de sair, de viajar, de passear, de fazer isso, de fazer aquilo e não sei o quê. O outro fala assim: não, eu não me vejo casado porque eu não quero estar preso. E é possível? É possível, você só não pode estar em fornicação. Mas é possível você ser livre desde o sistema terreno, mas se você quer chegar ao céu, é indispensável que você tenha a atadura espiritual diretamente ao Senhor. Ele pega um ponto, une ao outro, leva você para um lado, traz para outro e você passa a ser um ponto de encontro de uma pessoa ou outra que vai ser encaminhada a Jesus. Um ponto de encontro móvel. Porque vamos dizer que a igreja, por exemplo, a igreja é um ponto de encontro imóvel. Ela está parada naquele lugar e as pessoas vêm àquele lugar. Mas existem os missionários que são pontos de encontro móveis. Eles vão a algum lugar e no caminho de chegar a este lugar, algumas coisas acontecem. Amém? Filipe, por exemplo, foi um ponto móvel. Ele, ao receber o chamado siga-me, ele já trouxe a outro com ele.
No momento que Jesus disse a Natanael que ele o havia visto debaixo da figueira, Natanael teve a reação: o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Veja, a reação dele foi rápida, mas ele sabia que não havia ninguém perto dele, porque quando Jesus disse, eu te vi, ele olhou e falou assim, o Senhor é o Filho de Deus. E a continuação vem a seguinte frase de Jesus que diz, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Logo de início, ele diz assim, só porque eu te vi debaixo da figueira, você não tem ideia das coisas que você vai ver. Você não tem ideia do quanto acontecerá a partir de agora. Ou seja, eu só te dei uma visão e você já está crendo? Imagine quando você vê todas as coisas que estão por acontecer. E ali o Senhor Jesus continua. Na seguinte frase, ele diz assim, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essas duas frases, elas são incrivelmente especiais, porque o Senhor diz assim, porque eu te dei uma revelação, você diz que eu sou filho de Deus? A partir de agora você verá os anjos subirem e descendo do céu sobre o Filho de Deus. Que eles não escreveram as visões espirituais que eles tiveram. Porque Jesus disse, digo a verdade, vocês verão os anjos do céu subirem e descerem sobre o Filho de Deus. Então, isso me dá a certeza absoluta de que eles não escreveram visões espirituais. Que coisas a mais do que eles viram, eles não falaram. Tanto que João, no final desse livro, ele diz assim, nem todos os livros do mundo poderiam relatar todas as coisas que aconteceram enquanto Jesus passou pela terra. Essa frase é a que nos dá a pista de que eles viram que aconteceu coisas grandiosas, fisicamente visíveis. Foi exatamente o que Jesus diz e é literal quando ele diz, digo-vos a verdade. Vai acontecer e vocês verão. Essa conversa é fantástica, porque Jesus vem, conversa com alguém, a pessoa responde, tem uma reação de Cristo logo a continuação. Não é aquela coisa de Jesus dizer, eu sou o Filho de Deus, legal. Existe todo um mover de força e energia físicas e espiritual que as pessoas não veem, mas aqueles que vão sentindo do Espírito Santo percebem. E esse é o conselho que o Espírito Santo quer enfatizar nesse momento. Peça a percepção dos movimentos de Deus na terra. Amém? Porque senão a pessoa fica num campo de batalha espiritual por anos seguidos, não sai daquele enredo. Mas se você pede ao Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero entender do Senhor. Todas as sensações, sentimentos espirituais, psicológicos, emocionais, que você possa. Eu acredito que cada vez menos pessoa, porque cada vez mais a modernidade dos jovens de hoje em dia, a mente deles está cada vez mais afastados da ideia de ver as coisas espirituais, conforme Jesus mostrou aos seus discípulos e mostrou durante séculos. Muitas pessoas, nos tempos do avivamento, em várias épocas de todos os séculos, houve dons de visão, sim, e nós não podemos deixar que isso se acabe, porque é óbvio que o dom do amor é necessário, o dom da compreensão, da humildade, do sentimento, do companheirismo, da obediência, são dons indispensáveis para a vida, mas a continuação disso há muito mais. O apóstolo Paulo diz assim, peça os melhores dons e eu te mostrarei um caminho muito mais excelente. Isso se vê claramente que é uma frase de Cristo através de Paulo para aqueles que estavam escutando na época e para nós hoje em dia, enquanto o Senhor não vier buscar a igreja, ainda este conselho será válido sempre. Só para encerrar esse vídeo nesse momento, te agradeço por estar aí, que bom que você está aqui. Eu peço ao Senhor Jesus que venha estar na tua vida, no teu coração, que a tua percepção, o teu foco, o teu interesse seja cada vez maior por Ele mesmo, para que seja ampliado em ti o entendimento e o desejo de querer sempre mais dele. Eu também peço que a presença do Espírito Santo venha a ser todos os dias e cada dia mais perceptível
em todos os vídeos, em todos os conselhos que sejam dados nesse lugar. Amém? Para a honra e glória do Senhor, desde hoje e para todo sempre. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fico te esperando a tua inscrição e o teu comentário. Amém?